Você já viveu aquele momento em que alguém tóxico dispara uma provocação certeira e, antes de perceber, você reage no impulso? As palavras saem carregadas de raiva, você sente o calor da emoção tomando conta e logo depois vem o arrependimento. Essa cena é mais comum do que parece, porque pessoas tóxicas existem em todos os ambientes. Elas conhecem as brechas emocionais e sabem como acionar os gatilhos que tiram você do controle. Mas e se fosse possível calar qualquer pessoa tóxica sem se perder no calor da discussão e, ao mesmo tempo, sair mais forte da situação? Essa é a chave do que vamos explorar. Sêneca já dizia: quem é irritado por ofensas está se submetendo ao ofensor. Em outras palavras, quando você perde o controle diante de um ataque, você entrega o poder justamente a quem queria provocar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira vitória não está em vencer a discussão, mas em manter a calma, a clareza e a dignidade. Isso não significa se tornar passivo, mas aprender a responder com inteligência, firmeza e serenidade. O que você vai ouvir aqui não são frases prontas de autoajuda, não são respostas decoradas que soam artificiais. O que vamos trabalhar são estratégias estoicas adaptadas para situações reais da vida moderna. 7 formas de responder a pessoas tóxicas que não apenas encerram a discussão, mas preservam sua paz interior. Ao aplicar essas respostas, você não apenas cala o outro, mas mostra que não será manipulado pelas provocações. E aqui está o ponto mais importante. Essas respostas não são apenas sobre comunicação, são sobre fortalecimento interno. Cada resposta é um treino para a mente, uma forma de reforçar o autocontrole e transformar cada interação difícil em oportunidade de crescimento. Por isso, fique comigo até o final, porque a última resposta é a mais contraintuitiva de todas e pode mudar completamente a forma como você lida com pessoas tóxicas no seu dia a dia. Contextualização moderna: pessoas tóxicas estão por toda parte. Elas podem ser colegas de trabalho que nunca reconhecem seus esforços e sempre encontram um jeito de diminuir suas conquistas. Podem ser familiares que, sob o disfarce de preocupação, fazem comentários que ferem e desestabilizam. Podem ser conhecidos que vivem em busca de uma brecha para criticar, apontar defeitos e testar os seus limites. E na era digital, elas também se multiplicam nas redes sociais, onde cada opinião pode virar munição para ataques e cada fragilidade pode ser explorada sem piedade. A geração Y e a geração Z, mais expostas ao olhar público do que qualquer geração anterior, convivem diariamente com críticas, comparações e julgamentos. Vivemos em um tempo em que a toxicidade não se limita a interações pessoais. Ela está nos comentários de uma postagem, na mensagem enviada de forma anônima, no colega que usa ironia como forma de poder. Esse ambiente cria uma sensação de estar sempre na defensiva, pronto para reagir a qualquer provocação. Mas é justamente nessa reação automática que mora o perigo. Quando você responde no calor da emoção, acaba se tornando parte do jogo do outro. O provocador quer tirar você do centro, quer fazer você perder o equilíbrio, porque no momento em que você se exalta, ele já venceu. É aí que o estoicismo oferece uma alternativa radicalmente diferente. Em vez de ensinar como derrotar o outro em um duelo verbal, ele ensina como preservar a si mesmo, como proteger a mente e não entregar aquilo que há de mais valioso, o seu autocontrole. A sabedoria estoica nos mostra que a questão não é vencer uma discussão ou calar alguém com uma frase de efeito. A questão é não perder a si mesmo no processo. Quando você responde com firmeza e serenidade, a vitória já está garantida. Porque nada é mais desconcertante para uma pessoa tóxica do que encontrar alguém que não cede ao jogo. E esse é o segredo que você vai descobrir agora. A primeira resposta estoica: o silêncio estratégico. Imagine a cena. Alguém lança uma provocação direta, esperando que você reaja imediatamente. A pessoa se alimenta da sua raiva, da sua pressa em se justificar ou da sua necessidade de responder. O silêncio, nesse momento,
é uma arma poderosa. Não um silêncio de submissão, mas um silêncio consciente, carregado de autocontrole. Quando você escolhe não reagir no mesmo ritmo, desarma completamente quem buscava a sua explosão. O outro fica sem palco, porque o espetáculo só acontece se você participar. Os estoicos entendiam que nem todas as batalhas merecem ser travadas. Marco Aurélio lembrava que não é preciso se deixar afetar por cada palavra lançada contra nós. O silêncio estratégico não é fuga, mas escolha. Ele transmite uma mensagem clara. Você não é obrigado a responder a tudo. Não precisa validar cada provocação, não precisa se rebaixar ao mesmo nível de quem ataca. O simples ato de se calar pode ser mais contundente do que qualquer resposta agressiva. Na prática, esse silêncio não significa ignorar indefinidamente, mas dar espaço para que a emoção se dissipe. É escolher esperar alguns segundos antes de responder, observar a si mesmo e controlar o impulso. Essa pausa dá tempo para reorganizar os pensamentos e, se necessário, construir uma resposta racional. E muitas vezes, apenas esse intervalo já basta para que a provocação perca força. A pessoa tóxica percebe que não conseguiu o que queria e se desestabiliza diante da sua calma. Esse hábito exige disciplina, porque tudo em você vai querer reagir. O ego grita por defesa, a raiva pede revanche, mas quando você segura essa energia e transforma em silêncio, é como se estivesse dizendo: eu sou maior do que essa provocação. Esse gesto simples reforça sua autonomia e envia uma mensagem poderosa tanto para o outro quanto para você mesmo. Você prova que é capaz de dominar a si mesmo, e esse domínio é a verdadeira vitória. A segunda resposta é estoica. A pergunta que desarma quando alguém tóxico lança uma acusação ou uma provocação, o impulso natural é contra-atacar. Só que esse jogo só fortalece quem iniciou o ataque. O que o estoicismo nos ensina é que muitas vezes a melhor resposta não é uma defesa, mas uma pergunta calma, feita com serenidade. Esse recurso expõe a fraqueza do argumento e devolve a responsabilidade a quem tentou manipular a situação. Pense em uma situação cotidiana. Um colega de trabalho diz: você nunca faz nada direito. A resposta automática seria justificar-se ou devolver a agressão. Mas a resposta estoica poderia ser: que exatamente você quer dizer com isso? Ou pode me dar um exemplo concreto? Essa pergunta quebra o ritmo da toxicidade. Ela força o outro a refletir, a detalhar, a sair da posição de ataque fácil. Muitas vezes, a pessoa não tem base real para a crítica, e o simples pedido de esclarecimento já desmonta a tentativa de humilhação. Sêneca afirmava que a raiva é breve loucura. Quando você responde com uma pergunta, não apenas evita a loucura da reação impulsiva, mas também mostra que está no comando. É você quem dita o tom da conversa, é você quem decide o ritmo, não o provocador. Essa inversão de poder é sutil, mas extremamente eficaz. A pergunta que desarma também funciona porque coloca você no papel de observador. Em vez de se envolver emocionalmente, você se distancia e analisa. Isso dá clareza, diminui a tensão e abre espaço para decisões mais racionais. É um exercício de domínio próprio. Você se recusa a ser arrastado pelo jogo e, ao mesmo tempo, expõe a fraqueza de quem ataca. O resultado é que a pessoa tóxica perde a vantagem e você preserva sua integridade. A terceira resposta, estoica. O reframe estoico. Uma das maiores forças das pessoas tóxicas é a capacidade de fazer você acreditar que a ofensa define quem você é. Elas lançam palavras como flechas, esperando que atinjam sua autoestima e provoquem dor. Mas os estoicos já ensinavam que nada externo pode realmente nos ferir, a menos que nós mesmos aceitemos esse golpe. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Esse é o coração do reframe estoico: mudar o significado da ofensa para não se deixar abalar por ela. Imagine que alguém te chame de incompetente. O impulso natural é reagir, justificar-se ou devolver a agressão. Mas a resposta estoica pode ser interna antes de ser
externa. Você pensa, essa é apenas a opinião dessa pessoa, não um fato absoluto. A ofensa não descreve quem eu sou, apenas mostra a visão limitada de quem a proferiu. E se decidir responder, pode fazê-lo com calma, dizendo: essa é a sua opinião, mas não muda o que eu sei sobre mim mesmo. Essa resposta não é arrogância, é clareza. Você mostra que não está disposto a carregar o peso de julgamentos alheios. Esse hábito exige treino, porque a mente tende a acreditar automaticamente em palavras negativas. Mas quando você pratica o reframing, começa a perceber que a ofensa pertence ao outro, não a você. É como se estivesse devolvendo o pacote de volta, sem aceitar carregá-lo. Essa postura quebra a expectativa do provocador, porque o ataque perde força quando não encontra onde se fixar. O reframe estoico não é sobre ignorar a realidade, mas sobre interpretá-la como sabedoria. Quando você escolhe dar um novo significado à ofensa, retira dela o poder de controlar suas emoções. Você deixa de ser refém da opinião alheia e reafirma o controle sobre si mesmo. É um exercício de liberdade interior. E liberdade é exatamente o que o estoicismo sempre defendeu. A quarta resposta estoica: a concordância inteligente há momentos em que confrontar diretamente uma pessoa tóxica só alimenta ainda mais o conflito. Essas pessoas muitas vezes se nutrem da oposição, buscam a briga pelo prazer de ver você perder o equilíbrio. É nesse ponto que surge a estratégia da concordância inteligente. Não se trata de aceitar mentiras ou se submeter a injustiças, mas de usar a concordância parcial como forma de encerrar o jogo. Quando você concorda em parte, desarma o ataque sem se desgastar. Imagine que alguém diga: você sempre demora para responder. A reação imediata poderia ser a defesa. Isso não é verdade. Eu respondo rápido. Mas a resposta estoica pode ser: às vezes realmente demoro, especialmente quando quero dar a resposta certa. Percebe a diferença? Você reconhece parcialmente algo que pode até ser verdade, mas transforma em sinal de cuidado ou prudência. Isso quebra a expectativa da pessoa tóxica, porque não há confronto direto. O ataque perde força, a discussão perde ar, e você mantém o controle. Marco Aurélio lembrava que não devemos gastar energia desnecessária em disputas inúteis. A concordância inteligente é uma aplicação prática desse princípio. Ao concordar de maneira estratégica, você mostra que não está interessado em duelos verbais. O outro esperava resistência, encontrou aceitação. Esperava conflito, encontrou calma. Esse movimento desarma porque tira o prazer da provocação. Essa técnica é especialmente útil em ambientes de convivência frequente, como trabalho e família, onde nem sempre é possível se afastar. A concordância parcial poupa energia e preserva relacionamentos, sem que você precise abrir mão de sua dignidade. É escolher o campo da batalha com sabedoria, lembrando que nem toda guerra merece ser travada. E, quando você demonstra esse nível de autocontrole, a mensagem é clara: ninguém vai manipular sua paz. A quinta resposta estoica: a distância psicológica. Uma das técnicas mais poderosas dos estoicos era a capacidade de observar a si mesmos como se fossem espectadores da própria vida. Marco Aurélio escrevia que devíamos olhar para as coisas como se as víssemos de cima, do alto, para perceber o quanto muitos problemas são pequenos quando comparados à vastidão do mundo. Essa habilidade, ela é chamada de distância psicológica, e aplicá-la diante de uma pessoa tóxica pode mudar completamente a dinâmica de uma interação. Quando alguém ataca, a tendência natural é sentir que a ofensa é um ataque direto ao seu valor. Mas, se você adota a perspectiva estoica, percebe que o comentário é apenas um som produzido por alguém limitado por suas próprias paixões, fraquezas e ignorâncias. Em vez de se colocar como vítima, você se coloca como observador. Em vez de pensar ele me atacou, você pensa uma pessoa disse palavras carregadas de emoção e eu tenho a escolha de dar ou não importância a isso. Essa simples troca interna diminui imediatamente o impacto emocional. Na prática,
Essa resposta pode se traduzir em um tom calmo e distanciado. Se alguém grita ou provoca, você responde de forma serena, quase neutra, porque não se vê como alvo, mas como observador da cena. Esse comportamento desconcerta porque pessoas tóxicas se alimentam da sua reação emocional. Sem reação, elas perdem o controle da situação. Epicteto dizia que não devemos permitir que os outros nos governem através de suas palavras. A distância psicológica é a aplicação direta dessa ideia. É como se você colocasse um vidro entre você e a provocação. Ela ainda acontece, mas não atinge diretamente sua essência. O que antes parecia uma flecha agora é apenas um objeto que não encontra alvo. Esse hábito é especialmente poderoso porque não depende do outro. Ele é totalmente interno. Quanto mais você pratica a perspectiva de observador, mais percebe que ofensas perdem o peso que tinham antes. Você entende que o mundo continua vasto, que sua vida é maior do que aquela discussão momentânea e que nenhuma pessoa merece roubar sua paz interior. Essa clareza é o que transforma a distância psicológica em uma resposta prática contra a toxicidade. A sexta resposta estoica, a resposta virtuosa. Os estoicos acreditavam que a virtude é o bem supremo e que nada tem mais valor do que viver de acordo com princípios sólidos. Quando alguém tóxico ataca, a provocação é sempre um convite para que você abandone seus valores e desça ao mesmo nível. A raiva pede vingança. O ego pede revanche. O orgulho pede que você devolva na mesma moeda. Mas o estoicismo lembra: se você responde com a mesma violência, já perdeu, porque deixou de ser guiado pela razão e passou a ser conduzido pelas paixões. A resposta virtuosa é aquela que reafirma quem você é, em vez de se perder tentando vencer quem o ataca. Imagine que alguém o acusa injustamente de ser desonesto. Você poderia reagir com raiva, mas a resposta estoica seria: a integridade é algo que eu não abro mão, e minhas ações falam por mim. Com isso, você não apenas se defende, mas declara o valor que orienta sua vida. Essa afirmação não precisa ser longa nem carregada de emoção. Basta ser firme e tranquila. É um lembrete de que sua identidade não está em jogo, porque ela já está fundamentada em princípios. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem nos fez mal. A resposta virtuosa é a aplicação direta dessa ideia. Ao escolher responder com dignidade, você mostra que não será arrastado para a lama. Você reafirma que está no controle, não porque venceu a discussão, mas porque não deixou de ser quem realmente é. Essa prática também tem um efeito profundo sobre a mente. Cada vez que você responde de acordo com a virtude, reforça o hábito de viver alinhado com seus valores. Isso cria consistência, autoconfiança e clareza. Você deixa de oscilar entre altos e baixos emocionais e passa a agir como alguém guiado por princípios firmes. Pessoas tóxicas podem tentar desestabilizar, mas não conseguem derrubar quem está enraizado em virtude. A resposta virtuosa não busca impressionar, não busca derrotar, não busca ferir, ela busca manter você inteiro, mesmo em meio ao ataque. É uma declaração silenciosa de força, a demonstração de que, por mais alto que o outro grite, sua paz não está à venda. A sétima resposta estoica: a retirada digna a situações em que nenhuma palavra é necessária. Porque a maior demonstração de força está em se afastar. A retirada digna não é covardia, mas sabedoria. Os estoicos sabiam que a energia mental é um recurso limitado e que desperdicá-la em disputas inúteis é permitir que o outro vença sem esforço. Quando você escolhe se retirar de uma interação tóxica, está declarando que sua paz vale mais do que qualquer vitória momentânea em uma discussão. Imagine estar em uma reunião em que um colega insiste em provocá-lo. Não importa o que você diga, responder é alimentar o ciclo. Permanecer é se desgastar. Nesse momento, a retirada digna pode ser tão simples quanto encerrar a conversa com serenidade. Esse diálogo
não está acrescentando nada. Então prefiro parar por aqui e se afastar. Essa decisão quebra a dinâmica, porque quem busca conflito precisa que você permaneça no ringue. Ao sair, você mostra que não se submete a jogos que não têm propósito. Marco Aurélio lembrava que é melhor evitar aquilo que não acrescenta valor à alma. Continuar em interações destrutivas não prova coragem, prova apenas falta de clareza sobre o que merece sua energia. A retirada digna é uma declaração de que você sabe o que vale preservar. Ela demonstra autocontrole absoluto, porque exige que você vença o ego, que grita por revanche e escolha a sabedoria que preserva a calma. Esse hábito é libertador, porque devolve a você o poder da escolha. Você não precisa aceitar cada provocação, não precisa justificar sua saída, não precisa provar nada a ninguém. Ao se afastar com serenidade, você reforça a mensagem de que sua paz não pode ser negociada. E essa é a derrota mais dolorosa para qualquer pessoa tóxica. Perceber que não tem controle sobre você, a retirada digna é o fechamento perfeito dessa sequência de respostas estoicas. Depois de aprender a usar silêncio, perguntas, reframe, concordância, distância psicológica e resposta virtuosa, você entende que o maior poder está em escolher quando vale a pena permanecer e quando é hora de partir. Essa escolha, simples e firme, é a verdadeira coroa da disciplina estoica. Reforço inspirador. Agora que você percorreu essas 7 respostas estoicas, é hora de compreender que a verdadeira vitória nunca esteve em calar o outro, mas em não perder a si mesmo no processo. Cada técnica que você aprendeu é mais do que uma estratégia de comunicação, é um exercício de domínio próprio. O silêncio estratégico mostra que você pode controlar seus impulsos. A pergunta que desarma prova que é possível devolver a responsabilidade sem elevar a voz. O reframe estoico ensina que nenhuma ofensa define quem você é. A concordância inteligente revela que muitas batalhas se vencem sem confronto. A distância psicológica lembra que a provocação é pequena diante da imensidão da vida. A resposta virtuosa reafirma que seus valores são inegociáveis. E a retirada digna coroa. Tudo isso ao mostrar que preservar a paz é sempre mais valioso do que vencer uma discussão vazia. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se parecer com quem nos fez mal. Essa frase é a essência do que você acabou de aprender. A verdadeira força não está em revidar, mas em permanecer inteiro. Cada vez que você escolhe responder com calma, serenidade e clareza, você reforça uma nova identidade. Uma identidade que não é definida pela toxicidade dos outros, mas pela disciplina da sua mente. Essas respostas não são atalhos fáceis. Elas exigem prática, exigem disciplina, exigem que você confronte a si mesmo antes de confrontar o outro. Mas quanto mais você as aplica, mais natural se torna, até que um dia você percebe que pessoas tóxicas já não têm poder sobre você. Elas podem falar, podem provocar, podem tentar manipular, mas nada disso toca a sua essência. Porque você aprendeu que o controle não está no mundo externo, está dentro de você. Call to action estoico. Agora é o momento de transformar esse conhecimento em prática. Não basta admirar a clareza do estoicismo ou concordar com a lógica dessas 7 respostas. O verdadeiro impacto acontece quando você decide aplicar uma delas em sua próxima interação difícil. Escolha uma resposta, apenas uma, e coloque em ação ainda hoje. Pode ser o silêncio estratégico diante de uma provocação no trabalho. Pode ser a pergunta que desarma em uma discussão familiar. Pode ser a retirada digna quando perceber que o diálogo não leva a lugar algum. O importante é experimentar na vida real, porque é assim que a filosofia deixa de ser teoria e se torna força concreta. Compartilhe nos comentários qual dessas respostas você vai testar primeiro. Essa escolha não é apenas um compromisso com você mesmo, mas também um gesto que inspira outras pessoas que enfrentam o mesmo tipo de toxicidade. Ao escrever, você reforça a sua decisão e participa de uma comunidade que busca viver com mais clareza e menos submissão.
às provocações externas. Lembre-se, você não controla o que os outros dizem ou fazem, mas controla totalmente a maneira como responde. E é nessa resposta que reside sua liberdade. Como Marco Aurélio lembrava, a verdadeira grandeza é não se parecer com aqueles que nos fazem mal. O caos, as críticas e as provocações continuarão existindo, mas você não precisa ser refém delas.